Olá, eu sou o Rogério Bon e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família aqui pela TV Cidade de Farroupilha. O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito bacana, um grande amigo de muito tempo, diretamente de Mato Grosso do Sul, Rodrigo Caselli. Meu amigo, como é que estás? Olá, Rogério. Satisfação poder estar participando contigo. Estamos bem aqui, graças a Deus. Rodrigo, nós tivemos a oportunidade de atuar juntos no Conselho Federal de Administração, tu como conselheiro federal, eu também como conselheiro federal. Mas para as pessoas que ainda não conhecem o Rodrigo, pode contar um pouquinho da tua história? Claro, claro que sim. Eu sou administrador, né, desde 2005, mas a grande virada de chave da minha carreira aconteceu em 2012, onde eu comecei a buscar uma nova forma de atuação profissional e encontrei o desenvolvimento humano. Na verdade, ele que me encontrou. Eu não sei nem dizer como que apareceu um e-mail de uma determinada escola de desenvolvimento humano aqui na minha caixa de e-mails, e aquilo me chamou muita atenção, e foi no ano de 2012 onde eu fiz a minha primeira qualificação nessa área, e a partir de 2014 eu estou atuando exclusivamente no desenvolvimento humano dentro das empresas, em atendimentos individuais, onde nós temos colhido muitos frutos com foco em desenvolvimento das pessoas, através da desenvolvimento também de liderança, e principalmente a metodologia que eu tenho utilizado tem foco de estar dentro das empresas, seja ela de médio, pequeno, grande porte, aonde eu tive a percepção que é muito mais fácil nós, como consultores, como autônomos nessa área, estar dentro da empresa do que a empresa deslocar os seus colaboradores para um evento trazido bastante resultado. E eu tenho 43 anos de idade, sou pai de 3 filhos, o João de 11 anos, o Lucas acaba de completar 8 e tem a Rafa também de 6 anos, que é aí o grande suporte, né, que me faz ainda permanecer a comportamento humano relacionado às organizações. Agora, Caselli, quando a gente está falando de desenvolvimento de pessoas, isso naturalmente envolve um esforço da pessoa em querer mudar, em se perceber como alguém que precisa evoluir. Então, passa por uma questão de autoconhecimento, não é verdade? Perfeito, Rogério. O autodesenvolvimento talvez demorou Eu acredito que no Brasil demorou um pouco essa questão do autodesenvolvimento chegar às pessoas e às empresas, né? E algumas pesquisas dizem que 96% da população mundial não reconhece, não tem como objetivo o desenvolvimento de autodesenvolvimento, e que, por sua vez, traz muito resultado. Resultados práticos, resultados rápidos e que podem realmente transformar a vida das pessoas e das empresas. Mas, como você mesmo disse, é fundamental um interesse, né, uma iniciativa pessoal, não só para começar o processo, mas principalmente para manter esse processo até que esses resultados sejam atingidos. Hoje em dia, a gente tem um desafio adicional que as gerações mais jovens acabam tendo muitas vezes um comportamento mais imediatista, de querer que as coisas aconteçam agora. Quer dizer, eu comecei a fazer uma transformação hoje, eu quero que amanhã de manhã já tenha tudo se transformado. E leva tempo, porque quando a gente tem um comportamento que daqui a pouco não é tão adequado ou que pode ser melhorado, para eu modificar esse comportamento, para eu fazer uma transformação, para eu adquirir um novo hábito, não é algo tão rápido, leva tempo para isso, né? Claro, eu costumo dizer que dependendo da estrutura organizacional que nós tivermos inserido, o melhor sistema, as melhores estruturas, basta você ter capital financeiro para que você consiga ter acesso às melhores ferramentas.
Agora, comportamentalmente falando, em relação ao ser humano, isso é um pouco mais complicado. Demora sim um pouco mais de tempo, em especial na cultura, né, da cultura brasileira em relação às organizações. E numa última experiência, numa primeira reunião de um contrato que eu estou atuando agora, eu finalizei dizendo: olha, não espere que eu faça em 3 meses o que vocês não conseguiram fazer em 35 anos de organização. E por que isso? Justamente porque se trata do comportamento humano. Essa busca pelos resultados imediatos está relacionado também à tecnologia, né? Nós estamos vivendo um momento aí que uma pesquisa rápida no Google, nós vamos perceber que nos últimos 10 anos surgiu um grande número de pessoas bem-sucedidas através da internet. Porém, esse grande número está relacionado àquele pequeno percentual de pessoas que buscam o autodesenvolvimento. Nós temos uma característica também fundamental de frustração nesse processo, de pessoas que começam coisas, começam nessa expectativa de resultado rápido e não conseguem manter a disciplina necessária. E a disciplina, sim, está ligada diretamente ao comportamento, que está ligado diretamente a uma escala de tempo ainda maior, né? Percebes que as empresas hoje elas estão mais abertas para preparar os seus colaboradores a se desenvolverem, para desenvolver as suas lideranças, ou ainda existe uma grande resistência de permitir que haja esse tipo de desenvolvimento? Olha, há, há uma busca bastante evidente nesse momento, porém, ainda quando a gente se depara na prática em relação a essa relativa necessidade de resultados rápidos, ainda a gente tem eu percebo algum tipo de resistência. Justamente por quê? Porque o empresário ou o gestor envolvido na operação do negócio ainda não conseguiu perceber a necessidade da disponibilidade da gestão tática e estratégica das organizações. Ou seja, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo leva a uma improdutividade. O que isso caracteriza na verdade? Caracteriza que é preciso ter pessoas com foco específico no desenvolvimento das pessoas. Eu já não estou falando aqui mais de departamento de pessoal ou só de RH, porque é outra coisa bastante complexa de a gente tratar, porque nós temos um histórico de departamento de pessoal que tratava exclusivamente de papéis. E aí migramos aí para o RH, que já tem uma tendência um pouco maior a estar focado no colaborador, porém ainda com uma necessidade de aprofundamento ainda grande. Por quê? É, quando alguém me chama para uma conversa, eu digo, olha, o meu papel é de trazer um contraponto entre o colaborador, a organização e o gestor. Por quê? Quando eu estou de fora, quando há a inserção de um profissional de fora, é verdadeiramente um contraponto, onde a gente tem a liberdade de trazer os pontos positivos e negativos, não só do colaborador, mas em relação também à organização, e esse é o propósito. Mas ainda assim, há uma resistência que eu acredito que está ligado a essa escala de tempo que você falou logo no início. E um outro ponto que me parece importante é a questão de lidar com conflitos, né? Porque o que que acontece? Os conflitos eles são inerentes à existência dos seres humanos, porque muitas vezes duas pessoas com a melhor das intenções dentro de uma organização, com a melhor das boas vontades e querendo atingir um mesmo objetivo, enxergam caminhos diferentes. E por vezes a gente vê que as organizações elas acabam demorando para atingir os seus objetivos porque não sabem lidar muito bem com os conflitos dos seus colaboradores ou as pessoas não sabem lidar com seus próprios conflitos. Isso também é um ponto Perfeito. importante, né? É um ponto importante. E dentro do processo de desenvolvimento humano, existe um contexto social que a pessoa estava inserido até essa maturidade profissional. E isso é preciso levar em consideração, principalmente quando se trata de conflitos, né? Hoje mesmo eu estava em um atendimento onde um dos coordenadores de um grupo está de férias e o grupo estava um pouco perdido. Apesar de todo mundo saber exatamente o que fazer, mas perdeu-se a referência desse líder
e aí fica um pouco perdido. É aí que entra a hora dos conflitos, porque cada um quer implementar aquilo que acredita ser o melhor para aquele momento. E aí está relacionado diretamente a esse contexto social. Eu sou filho de servidores públicos. Minha mãe, a vida toda, professora do estado aqui do Mato Grosso do Sul. E meu pai, aos 43 anos, se aposentou como cabo do Exército. Ou seja, esse contexto social interferiu durante muito tempo na minha vida em relação a esse convívio social. O sonho da minha mãe até hoje eu tenho 43 anos de idade, ela me manda alguns editais de concurso ainda, né? Ou seja, baseado naquilo que deu muito certo para ela, do contexto social que ela viveu, ela gostaria que eu vivesse também. Ou seja, isso também é um pouco de conflito, né? A gente pode remeter isso dentro das organizações, baseado naquele contexto que eu fui criado, que eu fui inserido, isso tem uma interferência direta. E a gestão de conflitos, né? Aí aos profissionais que nos acompanham, e do Rio Grande do Sul e dos outros estados também, é que gestão de conflitos talvez seja uma alternativa profissional ainda para bastante gente. E aí eu quero trazer um ponto, administrador Rodrigo Caselli, que é o seguinte: o nosso programa aqui na região da Serra Gaúcha, região da cidade de Farroupilha, mas toda a Serra, onde as empresas familiares são uma grande realidade. Claro que empresas familiares estão no mundo inteiro e no Brasil existe uma forte presença das empresas familiares, mas aqui a Serra Gaúcha ela é muito rica na questão das empresas familiares. E aí quando a gente está trazendo negócios e família na mesma frase, acaba se trazendo para dentro da empresa um conflito que nem é da empresa, que é uma questão lá da família. Ou vice-versa, daqui a pouco um problema que está acontecendo na empresa, tu leva de volta para casa, leva para o travesseiro. Né? Então, é importante conseguir lidar justamente com essas situações e tentar separar o que é família e o que é negócio, né? Certo. Vocês têm uma característica aí, né, no sul do país, muito propensa a isso, tendo em vista ao estilo de vida mesmo, né, dessas relações familiares de uma ligação muito forte, e isso acaba refletindo diretamente nas empresas, porque nada melhor inicialmente do que você ter seus familiares, além do convívio, na sua casa, dentro da empresa. E aí entra num contexto que hoje, né, a nossa geração, ela tem reclamado um pouco dessas últimas gerações que têm um comportamento diferente. Mas eu ouso dizer que nós interferimos diretamente nesse comportamento, né? Não é culpa da geração só. Lembrando que nós já falamos aqui de contexto social e educacional, né? Então nós também temos uma interferência. Mais uma vez, eu gosto muito de dar um exemplo prático. Eu tenho um filho de 11 anos. Eu, aos 6 anos de idade, andava 300 metros da cidade de Iguatemi, no sul do estado, para buscar o leite pela manhã, certo? Hoje eu fico um pouco receoso de mandar ele a 100 metros da minha casa, na quitanda, buscar um tomate. Então, de certa forma, eu estou interferindo nesse contexto. E esses conflitos organizacionais relacionados à família está ligado diretamente a isso, né? De que geração que é esse patriarca e de que geração que é esse filho, esse sobrinho, essa pessoa um pouco mais jovem que está dentro desse contexto também. Essas interferências sempre acontecerão. E levando em consideração ainda como que essas organizações foram criadas, né? Se a gente já for aprofundar no histórico de uma luta, talvez nesse tempo, mais uma vez falando de tempo, né? De um tempo grande, onde agora a gente, talvez uma pessoa mais jovem, quer inserir novas tecnologias que os gestores mais antigos não estão habituados, isso naturalmente gera um conflito. E aí, na tua perspectiva, como um profissional que atua no desenvolvimento de lideranças, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional, o que tu percebe como mais difícil atualmente para as pessoas lidarem nessa caminhada? Olha, eu acredito que o mais difícil nesse momento é a capacidade de entender a necessidade do autoconhecimento, né? Quais são as questões que interferem diretamente na minha motivação para que eu levante todos os dias e vá trabalhar, né?
Há poucos dias eu falei, não só nas organizações, mas tive a oportunidade de falar nas redes sociais também, sobre as competências, né? Que para nós da área da administração, do pessoal de RH, a gente fala muito sobre isso, que está ligado ao conhecimento, habilidade e atitude. E alguns estudos apontam que a competência, 60% da competência está relacionada à atitude. Porque o conhecimento hoje, se a gente entrar aqui agora no YouTube, através do seu programa, através de outras pessoas lá, a gente consegue adquirir o conhecimento. Mas a capacidade, não só de colocar em prática, mas de querer fazer, que é a grande dificuldade hoje. Não estou dizendo aqui que nós que trabalhamos no desenvolvimento humano acorda todos os dias exatamente com a motivação lá em cima, dando um pulo de alegria, não. Ao contrário, é entender, através do autoconhecimento, que, mesmo com algumas dificuldades emocionais, nós precisamos fazer coisas. Nós precisamos nos colocar à disposição e, principalmente, ficar sempre em ação, né? Sempre em movimento. É aquela questão, tem coisas que nós adultos vamos ter que fazer, mesmo não querendo fazer. E isso é a grande questão do autodesenvolvimento. Quem tem buscado o autodesenvolvimento como ferramenta prática disciplinar, naturalmente vai conseguir atingir os resultados. Isso é a prática do dia a dia que nós temos aqui. Uma outra característica que me parece bastante importante para quem quer desenvolver a sua carreira, e aí não importa se é para ser um empresário, ou para ser um executivo dentro de uma empresa, ou até mesmo para ir para uma área que a tua mãe queria que tu seguisse, que é o serviço público, Sim. né? É a habilidade de comunicação, de levar suas ideias adiante, de ter a capacidade de convencer, de explicitar aquilo que pensa. É significativo isso, né? É significativo. Outro dia eu estava lendo uma matéria que eu não recordo aonde, não vou nem afirmar que é verdade, que eu não recordo, não tenho a referência bibliográfica nesse momento aqui, que diz que o Brasil é um dos países que tem mais mestres e doutores fora do mercado de trabalho de atuação. E nessa mesma matéria apontava que o problema é a comunicação. Por mais especialista que eu possa ser, por mais conhecimento que eu possa ter, se eu não tiver a capacidade de expressar isso de forma adequada, eu ainda fico apenas no meu reduto de conhecimento. Ou seja, desenvolver a capacidade da comunicação é fundamental para qualquer profissão. E talvez muito mais que o conhecimento técnico, né? Muito mais que os hard skills, né? Que é a palavra que nós estamos usando nesse momento. A técnica, ela é fundamental, tá? Não estou dizendo que não é necessário, mas a apresentação, a forma de você colocar isso ao potencial contratante, ao próprio convencimento, né, dentro desses conflitos familiares dentro das organizações, como que eu apresento isso de uma forma que eu seja responsável por essa comunicação e que essa comunicação seja eficiente e eficaz. Agora, um outro ponto que eu quero conversar rapidamente contigo é a importância da construção de redes. Por vezes, os profissionais, eles acabam se isolando e perdem a oportunidade de se conectar. Tu, assim como eu, faz parte de diferentes organizações empresariais e conselhos profissionais. Tu foste conselheiro aí do Conselho de Administração do Mato Grosso do Sul, conselheiro federal. Na tua visão, para um profissional que quer se desenvolver, é importante, faz diferença participar desses grupos profissionais, desses grupos associativos? Olha, eu gosto muito dessas estatísticas. Um percentual muito grande das melhores colocações profissionais, das melhores oportunidades está relacionado ao network, à capacidade de se conectar a outras pessoas. Através de grupos sociais, através de grupos de profissionais mesmo, e estar à disposição de estar em locais onde as pessoas possam conhecer um pouco você e principalmente a sua atividade profissional, para que ela possa efetivamente apresentar aquilo que já é resultado. É fundamental estabelecer redes de contato e por muitas vezes os profissionais, vou até usar um termo chulo que nós usamos aqui, fica um pouco de saco cheio, né, desses relacionamentos, mas é fundamental. Lembrando
que grande parte das melhores colocações, das melhores oportunidades estão mais ligadas a relacionamentos do que a própria capacidade técnica. E muitas vezes as pessoas têm receio de buscar outros caminhos porque se sentem sozinhos, que não percebem outras oportunidades, e justamente ao se conectar com esses grupos, surgem oportunidades, porque nós estamos conversando hoje aqui porque nós atuamos juntos durante tempo em uma entidade, o que nós nos conhecemos, apesar de estar em estados diferentes, participamos de eventos, e às vezes as pessoas se fecham na sua região, na sua cidade, não se conectam dentro do ambiente associativo e fecham a porta para oportunidades, né? Exatamente. É permanecer dentro da caixa, né? Eu estou ali dentro da minha atividade profissional, de certa forma tendo até um resultado satisfatório, mas eu não consigo perceber, sem olhar para fora, grandes ou outras oportunidades, não é? Exatamente. Nós estamos aqui hoje nessa oportunidade justamente porque nos relacionamos profissionalmente em algum momento lá atrás, através de uma autarquia, de uma entidade, e principalmente porque não basta estar no local, correto? Nós temos que, mais uma vez, usar a comunicação, a possibilidade, não perder as oportunidades. Há pouco tempo atrás nós falávamos, não perca a oportunidade de andar com seu cartão de visita no bolso. Talvez não caiba mais nesse momento, mas a comunicação, os relacionamentos, é não perder a oportunidade quando há a possibilidade de se apresentar, de tratar de questões profissionais ou também de questões pessoais, que isso também dá muito resultado. E aí entra aquele ponto que tu trouxeste no início da tua fala, de estar preparado, de buscar se desenvolver. Porque às vezes a pessoa até quer se conectar, mas não tem aquela habilidade de conexão, não tem uma boa forma de relacionamento e acaba deixando uma imagem negativa. Também não é por aí, né? Exatamente. E aí eu vou usar aqui, usar a sua plataforma para até deixar uma orientação. Eu aprendi isso há muito tempo atrás e no primeiro momento não fazia muito sentido, mas faz muito sentido agora. Na verdade, sempre fez sentido, não fazia sentido para mim. Nós temos que ter um script de apresentação, claro, escrito. Quando o Rogério me perguntar quem eu sou, o que que eu vou dizer? Eu não posso perder essa oportunidade. E é realmente escrever um script de apresentação, ler, reler e treinar ele na frente do espelho até que você convença de forma natural o seu próprio reflexo. É isso que os bons profissionais fazem, que bons vendedores fazem. Tem que parecer espontâneo para o ouvinte, mesmo que foi muito bem planejado por você. Por quê? Quando que nós vamos ter a próxima oportunidade de fazer o que nós estamos fazendo agora? Ou seja, esse script é fundamental. Ah, mas vai parecer um pouco armado, vai parecer... Não, eu vou treinar isso ao ponto de que eu torne isso natural. Então, essas oportunidades não podem ser perdidas. Estou naturalmente me preparando para uma oportunidade que vai surgir. Porque as oportunidades elas surgem. Às vezes a gente nem percebe que é uma oportunidade porque não estou preparado para ela, né? Exatamente. Tem o Neraldo Marques Júnior, que é um amigo que formou na graduação comigo lá em 2005. Ele falava isso naquela época já. Nós éramos jovens, ali na brincadeira, nós falávamos assim. Ele falava: você nunca deve ficar à toa, mas se você andar à toa, talvez surja uma oportunidade de negócio. E para quem que poderia surgir? Para quem tivesse essa clareza de comunicação, para quem tivesse esse script preparado do que eu vou falar quando me perguntarem. As pessoas têm dificuldade hoje de falar o que que você faz efetivamente na sua empresa, o que que você faz como autônomo. A pessoa ainda tem bastante dificuldade de expressar. E quando expressa, não gera aquela necessidade no ouvinte, né? Eu tenho que falar coisas que realmente vão expor o que eu faço, mas que possa gerar uma relação, uma empatia aí entre quem está nessa comunicação. Eu conversei aqui diretamente do Mato Grosso do Sul com o administrador Rodrigo Caselli. Rodrigo, muito obrigado por esse nosso bate-papo, mas eu vou te pedir para tu deixar uma mensagem final aí para quem está nos assistindo aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Rogério, eu agradeço muito a oportunidade de poder estar contribuindo de alguma forma
Eu sei que a sua audiência alcança não só no Brasil, mas muitos países. E a mensagem que eu gostaria de deixar, que eu vou deixar para vocês, quem nos acompanha nesse momento, é que não percam as oportunidades dos relacionamentos. Preparem-se para expressar uma comunicação assertiva, a ponto de que, se naquele momento você não tem um feedback imediato positivo, mas que as pessoas ainda assim lembrem daquela apresentação, daquilo que você falou, de maneira racional, mas que traga também uma questão emocional nas pessoas. Nós temos que estar preparados para as oportunidades através da comunicação e dos relacionamentos, para que nós possamos colher os frutos no futuro. Lembrando que nós estamos no momento de um plantio para que nós possamos colher essas questões profissionais ou de relacionamento num futuro muito breve. Muito obrigado. Para você que assistiu esse nosso programa, lembre-se, todas as segundas-feiras às 19 horas estamos juntos aqui na TV Cidade de Farroupilha no programa Negócios de Família. Se você quer ter a divulgação da sua marca no nosso programa, entre em contato com a nossa produção. Quem sabe ela pode estar aparecendo aqui durante todo o nosso episódio. E se você quer sugerir um nome interessante, um case interessante, manda para nós. Quem sabe a gente pode trazer aqui para você. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.